capítulo 19 do Evangelho segundo São João. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 28, só alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, fizeram chegar esse vinagre à boca de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém, queridos? Ontem foi um dia muito difícil para nós, para mim, para o pastor. Creio que para muitos irmãos aqui também, mas eu falo nós porque nós tínhamos uma amizade longa, né, com o Léo, né? A gente chama Reverendo Leonardo publicamente, mas como ontem disse o pastor João Luiz, vai ser sempre o nosso Léo. E o Léo é mais novo, né, que o pastor. Ele sempre teve um respeito muito grande por nós. Ele tinha 39 anos, ia fazer 40 anos esse ano, no dia 12 de junho. E ontem foi um dia muito difícil, né? O pastor não dormiu, eu também não dormi, porque foi na madrugada, à 1h, né, amor? 1h, nós recebemos a informação imediata, né? Porque nós temos os amigos ali, é um grupo em comum, né? E nós recebemos essa notícia e de lá para cá ninguém conseguiu. A gente veio dormir da madrugada, né, de hoje, né? Essa noite agora. Mas da sexta para o sábado foi muito difícil, porque a gente foi sofrendo dia a dia, né? Nós fizemos aqui um clamor na quinta-feira. Na verdade, desde o primeiro dia que o Léo foi internado, nós clamamos aqui com a igreja, os irmãos oraram. E na sexta-feira, durante o dia, né, na sexta-feira, eu fazendo a limpeza lá da minha casa. E eu gosto muito de assistir, né, nesse período agora de pandemia, e desde a época que estava tudo fechado, uma coisa que bombou muito assim no YouTube são os podcasts, que é como se fossem programas de rádio, mas agora audiovisual. Então, tem muitas pessoas fazendo podcasts, programa de conversa, de entrevistas. Isso é uma coisa que tem funcionado muito na internet. Às vezes eu fico ali ouvindo, mas ontem, na minha linha do tempo do YouTube, veio só um cortezinho de um podcast, pessoas que não são cristãs, e veio, achei interessante o título, e eu fui assistir, e era um rapaz muito famoso, e ele é um humorista, e ele disse assim, que ele está passando o pior momento da vida dele, porque o pai está entubado. Ele disse: o meu pai está entubado, e alguns dias antes dessa intubação, eu briguei com meu pai por uma bobagem. Ele disse: não deu tempo, eu pedi perdão, e eu estou vendo a hora, o meu pai ir embora, e eu não vou ter como me resolver. Ele disse: está me afligindo demais isso. E ali ele começou a falar, e tinha um outro convidado, e o convidado muito emotivo, e começou a chorar também. Disse: eu trouxe os meus pais para dentro de casa durante a pandemia. Eu trouxe meu pai, morava num outro país, eu trouxe meu pai e minha mãe para dentro de casa, porque me veio aquele medo de perder, e eu disse: eu vou viver com meu pai cada minuto, vou viver com a minha mãe cada minuto. O pai desse rapaz é uma pessoa assim, com muitas enfermidades, e ele disse: eu quero cuidar do meu pai. E ali eu ouvindo aqueles dois jovens, são dois jovens, e eles falando dessa angústia, né? Um está bem resolvido, porque está perto ali do pai, fazendo tudo que está ao seu alcance, e o outro passando uma angústia muito grande, porque ele disse: o que vai ser? Se Deus levar o meu pai, o que vai ser de mim nessa culpa que eu vou carregar? E ali Deus me deu essa palavra nesse momento, me veio esse texto, onde Jesus, no versículo 28, que foi o primeiro que nós lemos, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Jesus sabia, Jesus não foi enganado, ou Jesus não foi surpreendido por nada. Toda a angústia de Jesus no Getsêmani, o suor de sangue, aquela agonia, aquele choro, aquele clamor, aquela luta espiritual de Jesus, era porque ele sabia exatamente o que ele ia passar. É diferente da gente. A gente nunca sabe o que está lá na frente, né? Nós vivemos um passo de cada vez, um dia de cada vez. Jesus não, como ele era Deus e veio como homem também, ele sabia
qual era a sua missão. Ele sabia pelo que ele tinha que passar. E por isso a sua angústia. Então Jesus sabia, tudo já está consumado. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, depois que eu vi a angústia daquele rapaz, é que muitas vezes nós, e eu volto para a questão do pastor Leonardo, e eu tinha uma pessoa que estava sempre me mantendo informada, e nós não pudemos comparecer porque o pastor ainda está se recuperando, e quando foi na madrugada, quando ele recebeu a notícia, eu fico sempre monitorando a saturação, a pressão, e ele teve um aumento de pressão, e ele queria muito ir, né, amor? Aí ele disse, amor, eu preciso ir. Eu disse, amor, eu quero ir também, mas você não está em condições, né? Isso vai piorar a nossa situação aqui. A gente está caminhando aqui para um processo já de recuperação, e se eu levar você, eu sei que você vai ter muita emoção lá, vai ser muito difícil. Então, por prudência, até os pastores, amigos nossos, né, eu conversando com alguns pastores, eles disseram, não venha não, cuide do pastor, fique aí com ele. E eu sempre tinha alguém que me mandava as informações. Uma coisa que me consolou muito foi quando eu pude ver de perto a imagem do Léo. Eu nunca vi o Léo tão bonito. Eu nunca vi o Léo com um rosto tão em paz. Eu nunca vi o Léo com um rosto de estou dormindo, está tudo bem. Aquilo me deu uma paz, me deu um consolo, porque eu disse, está consumado. O processo que ele passou no hospital, de sofrimento, de angústia, e como o pastor Eufrates sempre diz, Deus fala com seus servos, Deus não faz nada sem revelar. E eu tenho certeza, nós estávamos orando pela cura, mas hoje nós entendemos que Deus usou esse processo para prepará-lo, né? E eu tenho certeza que ele viveu experiências extraordinárias com Deus, e que ele está muito melhor que todos nós, e que ele está com Deus, e que ele descansa de fato em paz com Deus. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo. Ele pode dizer, está consumado. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora, qual é o ponto que eu quero tratar de forma breve com os irmãos nessa noite? Nós precisamos analisar, será que tudo que a gente tinha que fazer, a gente tem feito? Será que nós podemos dizer, olha, eu não tenho pendências, está consumado? Será que a gente, como disse o pastor, será que a gente está deixando o sol se pôr e a nossa ira continua? Será que a gente está deixando para o outro dia para pedir perdão? Será que a gente está deixando para o outro dia para se arrepender de algum pecado e para abandonar esse pecado? Será que a gente pode dizer mesmo, não, está consumado, está tudo bem? Uma das coisas que eu fiz questão durante todo o tempo que o pastor estava, e eu sempre digo, todo mundo que, já hoje uma amiga muito querida me ligou para saber como era que eu estava, nós conversamos bastante, e eu sempre conto a mesma história. Eu disse, olha, em momento algum, eu dei carteirada a Deus, e eu disse, Deus, o Senhor tem que fazer, porque eu te sirvo, sou tua serva. Eu tenho muito temor a Deus, eu tenho muito temor, e eu tremo diante da soberania e do poder de Deus. E a única coisa que eu pude fazer no período que Eufrates estava internado foi me humilhar. Foi clamar para que, se Deus tivesse a fim de levá-lo, que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Porque eu sabia que ele estava pronto e está tudo bem. Mas eu disse, Deus tem misericórdia, porque eu não estou pronta para ficar sem ele. A igreja também não está. E eu clamei pela misericórdia, e eu volto a dizer, o pastor não está aqui porque nós somos os tais, porque nós oramos e o pastor está aqui. O pastor está aqui porque Deus é misericordioso. O favor do Senhor nos alcançou. O Senhor olhou e disse sim para nós. Ontem, assistindo o velório do Léo, eu olhava e eu dizia, poderia ser eu. Eu poderia ter passado por isso. Poderia ser comigo. E eu não tenho como pagar a Deus por não ter passado por isso. Nós, como igreja, não temos o que pagar ao Senhor por hoje estarmos aqui em alegria, o nosso pastor trazendo uma palavra, enquanto os nossos amados irmãos estão sofrendo e chorando a dor da partida do seu pai, do seu pastor, do seu mentor. Então, nós só temos que agradecer os favores imerecidos de Deus. Nós temos que analisar a nossa vida, não dizendo, eu sou, tá vendo? Como muitas pessoas, né? Tem gente que é assim, eu não peguei esse vírus, eu estou bem.
Não, está tudo bem. Não, você não pegou, glória a Deus. Como Deus está sendo bom com você. Que continue assim, que você não pegue mesmo, que você seja, sabe, imune a todos os vírus possíveis. Mas nunca diga que é por sua causa. Sempre diga assim, a graça do Senhor me alcançou. Eu só estou aqui porque o favor do Senhor me alcançou. Aqueles que tiveram o vírus e estão aqui, nós estamos aqui, irmãos, pela graça do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. Então, por que nós vamos perder tempo com coisas que não vão nos levar a nada? Eu me preocupei muito e eu sabia, o meu temor, o meu medo e a minha luta em oração com Deus não tinha nada a ver com pendências com Eufrates. Porque nós não temos pendências. Nós não temos pendências. Todo dia a gente diz que ama, todo dia a gente se declara, se brigar, resolve no mesmo dia, porque não pode dormir brigado. São 22 anos dessa forma. Não temos pendências com relação a isso. Mas eu sei que muitas pessoas têm pendências. Muitas vezes você tem pendências com um amigo, você tem pendências com um pai, com uma mãe, você tem pendências com, às vezes, um colega de trabalho, um irmão, e você sempre acha que o amanhã vai chegar. Você sempre acha que amanhã vai dar tempo resolver. A gente sempre acha, nós, no fundo, a maioria de nós, eu não vou dizer todos, porque alguns têm esse entendimento de que o amanhã não é nosso, mas a maioria, né, isso faz parte da maioria. Isso não tem a ver com inteligência, isso não tem a ver com ser crente ou não. Não, isso é da gente mesmo. A maioria de nós sempre acha que amanhã vai ter jeito. Que amanhã, depois eu resolvo. Depois eu peço perdão. Hoje eu estou com raiva, hoje eu vou dormir com raiva, mas amanhã eu peço perdão. E muitas vezes o amanhã não chega. Eu sei de uma coisa, que o pastor Leonardo, ele partiu em paz. Eu sei. Eu tenho essa convicção de que todo esse processo que ele passou ali no hospital, Deus o preparou e que ele foi para a glória. Ele está em paz. Ele era muito amado. Ele era muito querido e nós vimos tudo isso. Mas será que alguém, será que um membro, será que um obreiro, será que um parente distante pediu o perdão que deveria pedir? Será que alguém se declarou para ele o quanto deveria se declarar como pastor? Será que deu tempo para alguém que de repente estava chateado com um gabinete pastoral, que sempre acontece da gente chamar uma ovelha e dar um conselho ou uma repreensão? Será que todos estão assim, está consumado? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é interessante. Deus colocou essa palavra antes dele falecer, por causa daquilo que eu estava ouvindo ali do rapaz, que não tinha nada a ver. E à noite, na madrugada, aconteceu a partida do Léo. E Deus veio ardendo no meu coração com essa palavra novamente. Será que nós podemos dizer, como Jesus, está consumado, está feito? Irmãos, a morte é assim. Eu não sei se vocês têm esse entendimento e essa percepção, porque isso é uma coisa muito individual. A minha percepção da morte é: quem é servo de Deus, quem é crente em Jesus, ou aqueles que aceitam Jesus no leito da morte, para eles a morte não é um problema, irmãos. A morte é como o pastor disse, eles estão bem, eles estão melhores do que nós, eles estão no céu, eles estão andando com Jesus. Se fosse dada a eles a oportunidade de voltar, eles não queriam voltar, porque onde eles estão é maravilhoso. Agora, é doloroso para nós. A morte é uma grande dor para nós, os que ficamos. Mas é importante que a gente possa dizer assim, está consumado. Aqui na igreja, nós temos filhos que perderam pais, mães, mas a gente conhece a história desses filhos, dessas filhas, que amaram, que cuidaram. Pode ter certeza que você pode dizer, está consumado, eu fiz. A saudade fica, mas você pode dizer, está consumado, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, eu amei, eu cuidei, eu declarei o meu amor, isso que importa. Agora essa palavra é para você que está deixando para pedir perdão amanhã. É para você que está deixando para resolver a sua pendência amanhã. Você nunca sabe o que pode acontecer. Eu falei com o Léo, ele já estava doente quando o pastor foi internado, mas ele não contou. Ele não quis compartilhar, ele não quis que ninguém soubesse.
E ele mandou uma mensagem para mim no dia 28 de março. Ele já estava em casa, de quarentena. Mas ele não me falou, ele só disse: Marilyn, eu até postei isso lá nos meus stories, quem me acompanha viu. Ele disse: Marilyn, a paz, eu fiquei sabendo que o Eufrates está internado, procede? Aí eu mandei um áudio para ele explicando, e ele disse: mas olha, minha amiga, fique em paz, porque nós vamos orar, vai dar tudo certo, logo, logo ele vai voltar. E ele ligou para mim no dia 28, no dia 29, no dia 30 e no dia 1º, que foi a alta do pastor. Ele mandou uma mensagem para mim: e aí, como é que tá? Eu mandei já a foto do pastor em casa deitado. Eu disse: está em casa, acabei de chegar com ele. Ele disse: glória a Deus, que bênção. Ele disse: diga a ele que quando ele tiver 100%, eu quero ir aí para a gente tomar aquele café. A verdade, essa foi a última frase do Léo para mim. A verdade é que nós não vamos tomar esse café. Esse café ficou adiado. Mas eu sei que nós vamos nos encontrar na glória. Essa não é a questão. A questão é, eu não tinha pendências com o Léo. O pastor não tinha pendências. Eu até coloquei, ele tem uma parte lá que ele coloca assim: Marilyn, a gente está tão distante, porque nós de fato estamos distantes de todo mundo, né? Ele disse: a gente está tão distante, mas o nosso amor, o nosso carinho, nossa aliança. Eu disse: Léo, nossa aliança independe das circunstâncias. E isso ficou registrado. Não tivemos pendências. O que nós sentimos é o que? A dor. É a dor que você sente porque aquele amigo, aquele parente partiu. É a dor da perda, da falta, da saudade. Mas não permita que a dor do remorso domine você. Jesus cura também. De repente eu estou falando para alguém que disse: eu não posso dizer está consumado. Jesus cura a sua dor. Jesus derrama o seu bálsamo sobre essa sua dor. Você pode dizer: pastor, eu não deu tempo eu pedir perdão. Não tem problema, Jesus cura essa dor. Essa palavra é para aqueles que hoje podem fazer diferente. Essa não é uma palavra de acusação, essa é uma palavra de prevenção. Essa é uma palavra para você que está esperando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tem gente que passa a vida inteira e não tem a capacidade de abrir a boca para dizer: eu amo você, para um amigo, para um irmão, para um pai, para a mãe, para um filho. Não tem a capacidade, porque tem vergonha, eu tenho vergonhinha. Eu não fui criado assim. E uma coisa que aquele rapaz, eu não vou citar o nome do rapaz, porque não é essa a questão. O rapaz, ele disse assim: o meu pai, porque a maioria das pessoas, vocês vão se identificar com isso, né? A maioria das pessoas de mais idade, e eu já estou me encaixando nisso também. Eu digo, eu já vi que eu estou velha mesmo, que eu estou fazendo isso. A gente que é velho, vou me incluir. A gente que é velho, a gente só manda áudio de WhatsApp comprido. A diferença do jovem para o velho é que o jovem manda áudio de 20 segundos. 15 segundos, diz: oi, estou aqui. O velho não, o velho é 6 minutos, 10 minutos. É gigante, né? Eu já estou nisso. Tem áudio que eu mando que é 2, 3 minutos, eu digo: estou velha. É a prova, está atestado. E esse rapaz, ele disse: o meu pai todo dia me mandava uns áudios de 6 minutos. Eu dizia: pai, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para estar ouvindo áudio desse. E ele terminou essa partezinha da entrevista dizendo: como eu queria receber um áudio desse de 6 minutos hoje. Então, não negligencie o seu presente. Não negligencie o que você pode viver hoje. Não deixe para ligar amanhã. Não dá para visitar. Já falei aqui em outras ocasiões. Nós estamos vivendo um momento, não dá para ir na casa de ninguém. E eu aconselho que você não vá. Esse não é um momento de interações sociais. Esse é um momento de prudência. Esse é um momento de reflexão. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para abraçar e afastar de abraçar. Esse é o tempo do afastar de abraçar. Porém, Deus é tão maravilhoso que essa pandemia veio no meio de uma alta tecnologia, que todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet. Então você pode, nem que seja por uma chamada de WhatsApp, de vídeo ou de áudio, você pode dizer: estou ligando só para dizer que você é importante, só para dizer que eu te amo, só para te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E pode ter certeza que você vai poder dizer como Jesus: está consumado. Que coisa boa é você poder dizer: eu fiz o que eu tinha que fazer. No período que o pastor ficou no hospital,
Eu mandei um monte de carta para ele, eu mandava recados pelos médicos, porque eu não tinha contato, eu não tinha acesso. A minha preocupação era que ele soubesse, está tudo bem. E o tempo todo eu fazia questão de dizer o quanto eu amava, o quanto estava tudo bem, o quanto ia dar tudo certo. Mas não houve nenhuma necessidade. Eu fiquei olhando depois, e isso é uma coisa muito involuntária, a gente não escolhe essas coisas. E depois, analisando, eu disse, interessante, nenhuma dessas cartas, nenhum desses recados, eu pedi algum perdão para ele. Porque a gente não tinha pendências. Nós não temos pendências sobre isso. Não tem uma briga mal resolvida, não tem um problema mal resolvido. Não deixe que o remorso tome conta de você. Esteja bem todos os dias, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. A gente nunca sabe quando vai ser o último culto de alguém. A gente não sabe quando vai ser o nosso último café, o nosso último almoço, o nosso último jantar com aquela pessoa, o último telefonema, a última mensagem. A gente não sabe. Então, o que fazer, pastora? O que é que eu faço? Viva cada momento, cada dia, como se fosse o último. Com todo amor, com todo carinho. Se for com seus pais, viva aquele momento. Deixa o celular de lado e viva com eles aquele momento. Se for com seus filhos, viva aquele momento. Deixa o celular de lado. Se for com amigos, se for com o irmão da igreja, viva aquele momento. Deixa as outras coisas para depois. E viva esse momento de forma intensa e de forma grata. Para que no dia que a gente for embora, que todos nós possamos dizer, está consumado, está tudo bem, não ficou nenhuma pendência. Ou no dia que alguém partir, como ontem para nós partiu o Léo, a gente pode dizer, não ficou nenhuma pendência. Está tudo consumado. Amém, queridos? Que essa palavra fique no seu coração.